Olha, aí. Esqueci o nome da menina. Ela disse. Será que ela se achou? Acabou de testar. Boa noite. Karen vai aqui. A carne seria tinha delegado? Não sei, só se vai funcionar porque tá Não. fazendo uns barulhos. Bom, semana que vem, tá? Semana que vem a gente tem nossa prova. A prova já está pronta, tá? Esse é o Mário. A prova eu dou preferencialmente por ser presencial, tá? Com exceção daqueles que tiverem algum problema aí, a prova vai estar disponível no AVA. Eu até vou mostrar onde vai estar disponível a prova para vocês. Mas eu prefiro que vocês façam a prova presencialmente. As questões, tanto para quem for fazer presencial quanto no AVA, são as mesmas questões. Tá. Então, são 10 questões de múltipla escolha, 7 às 8h30. das 19 até as 21. Espero que esse cabo não me dê... Ah, puxa, graças a Deus. Bom, então, o tema da aula de hoje, tá, é a concentração de tensão. Então, até agora a gente tinha, né, calculado tudo em função da tensão média, ou da tensão que aparece numa estrutura, e nós não havíamos verificado, por exemplo, a questão de quando eu tenho, como está mostrado no quadro ali, estruturas onde eu não tenho uma seção constante. Por exemplo, quando eu tenho uma seção que foi vazada, né, por exemplo, um parafuso, coisa e tal. Tá? Então, até agora, a gente olhou os nossos cálculos, nós analisamos tudo como se fosse à luz da tensão média. Tá? Bom, então a gente tem que entender o seguinte, né? Quando eu tenho uma estrutura, essa estrutura tem um ponto, né, onde eu tenho uma interrupção do meu material. Então, nessa área aqui, eu vou ter, consequentemente, o quê? Uma ausência de material que me propague a tensão. Tá? Então, seja ela de uma tensão de compressão ou de tração. Então, se eu cizilhar, por exemplo, aqui essa tensão no ponto A, a linha, naquele ponto que eu já tenho o furo, o que eu vou estar batendo? Eu vou ter um incremento da minha tensão média que eu tinha naquela seção transversal. E esse aumento vai ser proporcional à ausência daquela área que eu tenho onde eu estava tracionada a minha estrutura. Então, consequentemente, se eu fosse analisar isso numa barra contínua, que é o que acontece na vida real, essa vai ser um ponto de fragilidade da minha estrutura. Então, consequentemente, vai acabar ocorrendo está mostrado na nossa figura A. Então, eu vou ter uma distorção da minha estrutura. Em função, justamente, se eu tenho uma área diferente naquele meu ponto da seção transversal, consequentemente, eu vou ter o quê? Uma tensão maior, porque a minha força não alterou. Então, a minha força que está aplicada nas extremidades da minha barra, ela permaneceu a mesma. E ela é transversal em todas as seções transversais. Fala. Não foi nada, não. Não te escutei. Não foi nada.
Ah, então tá. Muito bem. Então, a razão da tensão, então eu vou chamar de fator de concentração de tensão, eu vou chamar ele de meu K índice T, ou meu KT. Ela vai ser o quê? Uma proporcionalidade da minha tensão máxima pela minha tensão média. A minha tensão média, eu não sei. A minha tensão média ao longo da minha barra é o quê? É a minha força P, que está aplicada na minha força, ou seja, de pressão, uma força de tração, pela área da seção, a área média da minha seção transversal. Então, o fator de concentração é geralmente informado sob forma de gráfico. Então, se eu tenho, por exemplo, uma chapa onde eu tenho ranhuras, por exemplo, de fixação de parafusos, eu vou ter esse ficar informado da minha tensão. Então, eu vou ter justamente para eu poder calcular qual vai ser a minha tensão máxima que aquela estrutura ou que aquela chapa vai resistir, conforme a minha. Isso ocorre muito, por exemplo, muito. Você tem que ter uma chupada na mão. Então, isso ocorre bastante porque quando eu tenho uniões de parafusos ou de rebites. Vamos lá. Então, vai aparecer exatamente dessa forma aqui. Então, observe que o gráfico ao lado, ele tem um valor médio da descontinuidade. E ele decresce da construção da tensão. Aqui, ó. Então, o meu K, o meu fator de K, aqui, ó. Então, eu tenho o fator de K. O que esse fator de K está dizendo aqui, ó? Se eu tenho o fator de K igual a 2, está dizendo que a minha tensão máxima é 2 vezes maior que a tensão média. Tá? E se meu K é igual a 3, eu estou dizendo que a minha tensão máxima é 3,5 vezes maior que K. Porque, como eu falei, que o K é igual a quê? A tensão máxima dividido a tensão média. Então, a minha tensão máxima que suportada pela estrutura, eu KT, tensão média. E isso ocorre muito em cálculo de quê? De repites de parafusos. Então, por exemplo, aqui, então, se eu tenho o quê? Uma chapa, onde eu tenho que meu raio ali, ó, meu raio é 14 milímetros, eu posso ter uma proporcionalidade conforme eu abro, porque do meu raio eu posso aumentar ou diminuir a tensão. Então, eu tenho uma chapa onde o meu fabricante fez ela conforme a concentração de cargas. Eu sei que se eu fizer uma ranhura tal, eu vou ter uma equivalência tal na minha tensão. Então, à medida que eu mais aumentar o meu raio, tá? Eu vou ter menor, mais diminuir a minha tensão máxima. Por quê? Porque eu estou aumentando o meu ponto de fragilidade, né? Se eu tiver um raio menor, eu vou ter uma tensão um cara. Se eu ter um raio maior, tá? Então, vamos lá. Então, minha tensão média. Se eu aumentar o raio, a tensão aumenta? Aumenta a tensão. Aumenta a tensão, tá. Tá. Minha aproximação aumenta a tensão. Não tinha entendido. Tá certo, então. Onde é que está o dado aqui? Ó, 14, 40. 14 é o raio. Ó, e 40 está aqui. Então, aqui, ó, isso aqui é o meu gráfico do fabricante. Então, eu vou procurar aqui onde fazer a interpolação. Interpolo uma canal de interpolação. Então, aqui eu tenho a minha especificação de material do fabricante, o meu aba, eu vou começar a jogar. Então, aqui, ó, se eu tenho, então,
uma chapa plana de 100 milímetros de comprimento. Ó, 100 milímetros de comprimento. E eu tenho o quê? Que 40 milímetros é a altura dela, ou seja, 40 milímetros dela. E eu fiz o quê? Eu tenho uma altura de 15, minha espessura é 15. Tá? Se eu fizer um furo de 14 milímetros, qual vai ser o fator do carro? Eu vou pegar lá e vou ter uma relação. Eu vou achar meu carro, porque eu vou, na minha, meu fator dele aqui, eu vou aqui e jogo aqui a minha fonte máxima. Tá, desculpa comigo, hoje. O K é. A gente precisa do K Para calcular a tensão máxima. para transformar. Tipo isso. Esse carro não tá um lixo. Então, imagina isso assim, ó. Vou pegar esse mesmo carro aqui. Só que vamos supor, tá? Mesma coisa. Em vez de 40, eu tivesse uma chapa de 50 milímetros. Tá? E essa minha espessura, vou manter o mesmo de 15, porque é especificamente. E o que eu fiz aqui? Eu aumentei o meu furo a 25 milímetros. Uhum. Aumentei tudo isso. Ela tem uma, né? Ela tem o quê? Ó, vai ter uma altura maior, né? Mas também o furo é maior. Então, a minha relação raio com altura vai ficar o quê? Ó? 25 por 50. Essa. É o meio, né? Meio. Então, 0,5. Então, eu, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Liguei aqui, ó. Liguei. O carro vai dar 2,1. Então, para essa função aqui, o meu carro é igual a 2,1. Naquela função do exercício, o carro é 2,5. Então, quem é que vai ser mais resistente aí a uma tensão? Precisar de tração de secadamente. O do resistente. Porque a tensão máxima ali é maior do que aqui. A tensão média das duas é a mesma. Vamos para o próximo tela. Então, olha lá, ó. Então, se eu tenho lá uma força, quanto maior o furo, tu está diminuindo a tua resistência à tensão. A tensão máxima suportada é menor. Então, isso aí dá em consideração para quê? Para a questão do cálculo, de uma questão de segurança do projeto, né? Sim. Então, quanto maior o teu furo, maior a fragilidade que vai ter no teu projeto. Então, se eu tenho uma força de 5 kN, tá? Parece que eu do chapa, qual vai ser a minha tensão média? Então, eu vou calcular a minha área para ter minha tensão máxima. Desculpa, minha tensão média. Com a tensão média, quando a gente tem uma tensão. Vamos fazer esse mesmo cálculo para a situação lá. Olha lá. A força não mudou. A força não vai chamar força de P, vai chamar força média. Então, nossa força vai ser 5 kN. Tá? 5 kN. Só que nós mudamos sempre a informação da nossa chave. Vamos calcular aqui. A nossa área. Foi? Essa área. Essa área. Eu chutei. Eu fiz diferente para fazer uma comparação no ar. Para essa situação aqui, ó. Numa chapa de 50 milímetros de altura. Entendi. Naquele exercício ali, eu queria saber por que aquela forma ali daquela área. Porque da área da espessura da chave. Vai pegar a área e Tá, entendi. essa. Tá, mas não é sempre assim, depende do tipo de área. Nossa. Esse carro aqui. Porque está medindo a tensão lá.
Porque a tensão do furo, fora do furo, é a tensão. Né? Tá. Meu ponto de vista, meu projeto está no furo. Tá? Entendi, eu só gostaria de saber se ela varia conforme a área do. A forma varia conforme a área do. Sim, se eu posso, por exemplo, fazer um furo, eu posso fazer, por exemplo, Vai ser sempre dessa forma. Tá. se for em furo, sim, mas geralmente o que tu faz uma chapa é o furo. Para botar um parafuso ou um rebite. Tá, entendi. A gente não vai fazer, por exemplo, Digamos assim. eu não vou botar, por exemplo, uma chapa, por exemplo, numa forma sextavada, por exemplo. Aham. Entendeu? E aí, então, seria melhor. Naquela área, teríamos que combater. Olha, aqui é o diâmetro, né? Eu posso fazer uma forma quadrada, por exemplo. Para que estruturas de madeira, Aham. antigamente, quando tu tinha. Hoje tu usa mais é prego, parafuso, né? Antigamente tu fazia contrapelo de madeira mesmo. Né? Aí tu poderia ter até uma estrutura num outro formato, né? Tem que calcular num outro formato. Ah, entendi. Entendi. Porque eu estou descontando a área. Para esse formato é essa forma. Que é o que eu acho. Que é o mais. Então, calculei aqui, ó. Então, aqui o que é? Da minha área. Olha, eu faço aqui, ó. Ele pegou a minha área da minha seção lá para o fundo. Ou seja, pegou a minha altura da chapa e descontou o quê? O diâmetro. E aí a gente pegou o quê? A largura. Espessura. A mediu a área onde justamente o quê? Está atuando a força, né? Porque a força está aqui, ó. Ela está transversal. Então, essa área aqui, ó. Então, essa diâmetro aqui, esse Mas só o cabo ali. Tá? eu acho que é lá em cima. É que eu sou na mesa de vez. Não, deixa eu Fazer arte especial. Não vai fazer arte, pelo amor de Deus. Olha, eu vou guardar depois. Isso da informação para poder pensar. Cada vez que ele sai, ele tenta tentar reconfigurar. Estou achando que esse cara está aí. Tá? Só tô pensando uma coisa, vai cair na prova? Oi? Esses exercícios vão cair na prova. Olha, não tem nada não. Você pode fazer matéria, né? Para esse. Sim. Socorro. Tu sabe que eu tô correndo para aquelas atividades lá aleatórias, né, para ganhar ponto, porque no AVA mesmo eu tirei quase 0. Tá. Eu tive acesso há pouco tempo, né? Sim. Consegui E mexer. até o que almoço. Nossa, Fazer gente, eu uma errei na coisa. primeira e na segunda tentativa quase tudo. Então, olha ali, ó. 11 de abril encerra a atividade do primeiro bimestre. Então, ó, tu tem acesso ao material, mas a atividade diagnóstica e a de avaliação de cada unidade encerra. Se tiver que fazer nivelamento, a gente faz depois. A segunda? Naquela parte de estudo lá só tem a senha e o link. Como é que Tá, não tem. Então não vai ser essa merda, né? ela está tendo acesso hoje? E aí apareceu isso aqui. Porra, tem muito fora do acesso. Seis. Mas a gente vai precisar de um descontinho depois. Eu faço, não tem problema nenhum fazer, mas a gente vai precisar de um tempinho maior. Jeito, Renato. Hã? Imagine se nós tivéssemos uma tira de ar. Isso a gente pode, no segundo bimestre, colocar, fazer, por exemplo. Quando a gente faz um corpo de prova, claro que a gente faz o corpo de prova, a gente calcula com a seção transversal onde está ali. Tá? Mas, por exemplo, se eu tenho uma carga que está sujeita a uma área diferente, eu consigo justamente entender qual é a tensão que está naquele ponto, usando até mesmo gráfico.
o mesmo sistema, só que com algo um pouco diferente. Então, por exemplo, tá? Deixa eu voltar a tela. Ai, Como tá conseguindo chegar lá? Eu tô. Não. Fica aí perto. Eu digo que a gente pode ficar olhando no notebook. pode dar. Pode A gente fica olhando aí e aí Hã? você não precisa ficar se estressando ali. Então vamos ter que ser um pouquinho. Só se baixar. Não. Ele vai mandar para todo mundo. Já tá no grupo. Mas não tô. Já tá? Já tá no grupo. Mas computador. Não, ok. Vocês só então eu vou compartilhar. Mas tá no próprio laptop, no próprio celular, se dá pra já. Bomba. É, o problema do cabo, eu troquei a máquina. O problema do cabo. Deu ruim aí? O cabo tá com problema, essa porcaria do cabo. Olha aqui, ó, teve um delicadinho ali que fizeram com o cabo aqui. Sempre tem, né? Não vou nem mexer mais nesse troço. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, por exemplo, uma tira de aço que está submetida a uma carga axial, longitudinal de 80 kg. Determine a tensão normal que a gente desenvolve em cima da barra, ou seja, a tensão está longa. Isso aqui é exatamente o que a gente faz no ensaio de castração. Então, assim, nós temos a conformidade com uma barra furada e nós temos a conformidade para quê? Para uma barra com uma restrição de seção. Aí, como é que a gente vai calcular, no caso aqui, a minha correlação? Em vez de usar a minha correlação lá que eu usava o R e o W, ou seja, o R é a minha altura, eu uso aqui R e altura mesmo. Só que aqui no fundo a gente chamou de W. E olha como é que está ali, ó. E aqui estamos usando o R e W. Então, mesma coisa. Então, eu consigo fazer o quê? Jogar direto o quê? A minha forma da tensão lá. Porque minha tensão é a área do perímetro do jogo. Então, aqui no caso do maço 200, isso aqui é o maço 1020, pelo E dele. Então, a gente sabe que para uma barra, uma seção transversal, no caso aqui, ó, de uma correlação, de quê? Ó, de 20 milímetros de altura aqui, ó, e 6 de espessura, vou ter uma correlação de 0,3. Então, eu vou lá procurar o quê? A minha correlação aqui para poder estar aqui. 0,3, eu vou achar aqui, ó, 1,6 que é meu carro. Então, essa barra vai suportar o quê? Uma tensão máxima de 640 kPa. Cisalhamento, então, a força é, então, eu tenho uma barra, então, como está mostrando ali, eu estou apoiado nas estruturas, por exemplo, essa força de cisalhamento, ela vai aparecer justamente aonde? Aonde? Nos meus cálculos, aqui que são representados pelas lentes
A e B e C e D. Então, esses pontos aqui, o quê? Então, se eu tenho uma força de cima para baixo, o que vai acontecer nesses pontos, nessas tensões, nessas áreas aqui? Eu vou ter força em sentido contrário. Olha, ó, se eu tenho uma força de cima para baixo aqui, aqui vai me parecer, pela terceira lei de Newton, duas forças iguais em sentido contrário para aqui. Que é essa força que é a minha força de cisalhamento. Ela é o quê? Ela é a metade da força que está em cima do centroide dela lá. Vocês me entenderam? Então, aqui, ó. Tá que não estava me dando para comprar. Então, aqui, ó. Se eu tenho essa força aqui, aqui vai me aparecer uma força aqui, ó. E outra força aqui. Aqui eu posso chamar de quem? De F1 e F2. E eu posso ver que, então, que isso aqui também é igual a F1 mais F2. E é o que aparece aqui. Então, para a condição de equilíbrio da força de cisalhamento média, deve ser aplicada em cada seção. Então, a tensão do cisalhamento média, ela atua em cima de quê? Dessa seção aqui. Então, aqui, ó, olha só que legal. Aqui, eu vou ter a minha tensão de tração ou de compressão. No caso aqui, eu estou comprimindo essa seção, né? Estou comprimindo. E aqui eu vou ter cisalhamento. Então, se eu estou comprimindo aqui, na minha face, estou comprimindo no sentido XY. Tá? Plano, ó, não é XY, como que é? Plano YZ. YZ, o plano está sendo 4. Tá? Então, comprimento YZ. No plano XY, que é o que está para lá, está para cisalhamento. Então, comprimo que é a cisalhamento. Eu sei que eu tenho pares de transposições. Então, se eu estou comprimindo aqui, ou tensionando aqui, na minha outra face eu vou ter um comportamento contrário. Então, estou comprimindo aqui, claro, porque eu estou exagerando o movimento, né? Se eu estou comprimindo aqui, ó, comprimi aqui, está largando aqui, né? Ou está cisalhando aqui. Pô, agora você ajeitou o bichinho. Então, aí, ó, então, a tensão cisalhante média, o que que é? Vai se então o quê? A minha força cortante sobre a área. Então, força cortante, nós vamos sempre representar pela letra V. Então, tensão cisalhante média na seção que sobrepõe a mesma em cada ponto da seção da tensão. Então, eu venho resultante do cisalhamento e a área da seção. Então, por exemplo, no caso do parafuso ali, ó. Então, o quê? Eu vou estar tracionando para cá e tracionando para lá. Onde é que vai estar minha força de cisalhamento? Transversal. A cisalhamento vai estar no sentido do eixo do parafuso. Então, pressão de esmagamento, te diz que as juntas são revitadas, parafusadas, chaveadas, torna-se necessária para a pressão de contato entre os elementos. Ou seja, se ela está bem proporcionalmente ajustada. Se não estiver proporcionalmente ajustada, provavelmente os cálculos vão estar errados. Por isso que é importante. Por exemplo, eu peguei, isso é muito comum você em telhado, né? Quando eu fazendo uma treliça, uma tesoura para o telhado, eu vou pegar duas pranchas e vou
Não tá. Então, aqui eu vou ter um ponto que é cisalhamento. Quem é que vai botar essa carga? Ou parafuso, ou prego, se botar. Olha ali, ó. Então, se eu tenho uma superfície que não está perfeitamente ajustada, vai acontecer falhas por fadiga. Aí. Porque eu não vou ter uma distribuição de saneamento de uma forma correta. Então, vão começar a aparecer comportamentos como esses que estão mostrados na página. Então, se eu aplicar corretamente um rebite, ele vai ter esse comportamento. Se ele não está corretamente ajustado ao B, eu vou ter uma flexão das peças ligadas. Então, eu vou ter que começar, ela vai começar a correr uma contra a outra. Tá? Por que ela vai correr uma contra a outra? Então, ela não está perfeitamente ajustada, ela vai gerar um momento aqui. Isso aqui porque a minha força de cisalhamento, ela vai estar lá em relação a esse eixo. Então, ela vai gerar um momento. Ela vai torcer. Ó, código do vídeo, eu posso aqui, ó, não botar certinho, eu posso pegar o mesmo valor do limite, pode botar. Eu posso ter uma formatação D aqui, ó, rotura de pernas ligadas. Então, aqui, ó, ela tá rotacionando. Eu posso ter esmagamento de uma peça ligada. Tá? Ou eu posso ter corte da bainha, ou seja, eu fiz o furo lá e correu na hora eu estou fazendo a perfuração e ele não ficou perfeitamente ajustado. É isso que vai muito bem. Então, o que acontece com isso? Ó, deformidade de carregamento. Então, a gente consegue ver tranquilamente nesse esquema, nesse estojo aqui, né? Então, ele sofreu uma carga irregular. Ou ele passou da minha tensão, que era suportável. Então, na área de esmagamento, eu tenho que ter uma tensão de esmagamento, eu tenho que o T aqui é a espessura da chapa, o lâmina aqui é o diâmetro e a esmagamento. Tá? Então, a minha área de esmagamento, o que eu vou ter? Vou ter que o diâmetro furo vezes a espessura da chapa vai me dar a minha área de esmagamento. Então, aqui eu consigo calcular qual foi, se eu tenho a minha tensão de esmagamento, qual vai ser a minha esforço, a minha força de esmagamento. Ou se eu tenho a minha força de esmagamento, eu sei que está atuando naquele rebite, eu sei, dividindo por 2, eu sei que vai ser. Essa é a minha força, eu consigo calcular a minha tensão máxima de esmagamento. E aí eu uso o KT para eu poder ver a tensão média para poder fazer meu cálculo de segurança. Oi? V. O V é o F sobre 2. F sobre 2. Tá. Então, alguns desses exemplos, tá? Então, pinos dobratícios sujeitos a variáveis simples. Aqui, ó. Travou, professor. Travou, gente. Travou tudo, só tá aparecendo o teto para mim.
Fala, Cícera, recadinho para vocês lá.
pessoas lá não querem de jeito nenhum. Mas vai sair, né? Não tem como Vai sair. sair. É um impedimento muito Você grande. sabe disso, não? As areias de São José do Norte têm uma jazida de titânio. Ah, Lá tu caminha assim na beira da praia, tu vai ficar preto, assim, preto, Titânio. metalizado. titânio. Titânio. É titânio. Na verdade, é um mineral que tu extrai, né? Para Faz indiscutir. modificações em Né? fase de titânio. Acho que é vanádio que tem também, né? Titânio e vanádio. Tem É vários. vanádio também. Eu sei que tem um para tintas e tem titânio mesmo. Então, o que que é a proposta? Tá? Tu fazer uma jazida a céu aberto, tu recolhe a areia, tu retira o titânio da areia, lava e recoloca a areia. Então, ela vai ser uma mina não de profundidade, mas uma mina a céu aberto recomposta. Então, ela vai, é uma mina que ela vai andar ao ar livre. À medida que ela vai... O processo vai ser tudo por imã, né? Então, Tudo por eletroína. eletroína. Lava a areia, Vão fazer o recolhimento da areia, vai retirar os minerais que são metais, e aí colocam depois a areia. recoloca. Se todo mundo fala, né, em Rio Grande a redenção ia ser termoelétrica, né, o polo naval, precisa do norte já existe. Nós temos muita riqueza e a gente não tem força política para nos alavancar o desenvolvimento dessa região. Mas Deus o livre. Eu tô no coisa, né? Se eu falo alguma coisa que eu sou a favor, Deus o livre. Só que assim, indo para a parte política, né? Eu acho que tem muita gente dizendo não quero, não quero, não quero, mas eu não vejo nenhum investimento em fiscalização para o negócio, se ocorrer de uma forma menos prejudicial ao meio ambiente. Eu não vejo um laboratório com profissionais, engenheiro químico, fizeram concurso e nem me chamaram ainda. Eu passei em primeiro lugar, né? Aí como é que tu vai dizer que tu é contra? Se tu não tem nem alguém para. Não tem nem o conhecimento para saber o porquê tu é contra. Exatamente. Só sou contra. Eu acho assim, muito. Então, aqui, analogadamente, está como se fosse o nosso texto da cidade. Então, tem toda a solução aqui para vocês. Tá? Então, aqui, como é que funcionam as detecções dos esforços, tá? Uma releitura que a gente fez lá, no que a gente olha aqui, ó. Então, tem os esforços variantes. Isso aqui que acontece na barra Sexta-Vael. Carregamentos que eu já para vocês começarem a estudar. Pronto. Então, carga concentrada, carga distribuída, a linearmente distribuída. É o resumo? A prova? Então, tipo de carregamento, cálculo dos apoios. Aumento direto. Se indica, ó. Vou calcular. Faça tudo isso. E trabalho, fazer e lotar para você dirigir para a prova. Tudo. Tá? Aqui eu fiz o quê? Toda essa solução que eu fiz aqui, é legal vocês, por exemplo, colocarem no software. E aqui está resolvido analiticamente. E vocês podem comprovar no software. Ó, esses gráficos aqui é o que o software faz. A gente vai fazendo prova. Não pedi gráfico, então calma. E a aula prática de hoje? Tá, e professor, não vai ter trabalho na semana que vem, então, né? Da aula prática. Se quiserem, podem mandar a segunda parte da aula de agora. Aí é com vocês. Quem estiver precisando de nota. Manda. Eu ia te pedir, não sei se é possível, para a gente entregar, poder fazer até o dia 14, que a gente vai estudando para a prova, e aí vai usando o AVA. Tá, Pode ser? pode ser. Que é o dia da prova. Então, olha aqui, ó.
ver aqui. A prova de vocês é dia 11, né? Não, dia 14. Não, dia 11. Ó, A prova só na semana que vem. É de 8 a 12. mais 7. Próximo dia 11, próxima aula. É a prova. Temos uma semana. Eu achei que ia ser no dia da aula. Então é no dia da aula, dia 11. Mas nem fala. Da março. Agora todos os intervalos, né? Ah, dia 11. Me entrega até a prova. Falando para todos, Pois é, por isso que eu vou ler o calendário. Isso, dia de março. não, claro, o senhor concordou. Não, eu tenho que lançar até o dia. Eu tenho que lançar as notas até no máximo no dia 13, gente. Dia 13, tá? Então me entrega na prova. Até o dia 11. É. Isso. Beleza. Tá. Da aula de único, porque Isso aqui, ó. essa agora. Então, essa é a nossa viguinha de hoje. Essa aqui é a proposta, tá? A atividade proposta é essa aqui para vocês. Tá lá no grupo, é o exercício 2. Eu vou mostrar. É mais o quê? É analisar o deslocamento elástico. Só que aqui, ó. Eu vou fazer essa aqui. Só que eu vou fazer uma mudança aqui, tá? Eu quero que cada um de vocês tenha uma sessão de transição diferente. Então, eu quero que vocês utilizem o quê? Quando a gente for passar para a sessão T, então, quero que vocês aqui me utilizem o quê? Me mandem, podem até usar a mesma força. Só que agora que vocês me mandarem aqui, eu quero aqui, ó, os 2 primeiros dígitos do CPF, tá? Pega assim os 5 primeiros dígitos do CPF de vocês. Tá. Então, aqui, ó. Aqui 2 e aqui 1. Tá. Beleza? Caso eles- Claro que vocês vão me dar o CPF de vocês. Eu fiquei pensando. Se fosse o meu final, não ia dar. Se for. Não, os 5 primeiros. Que os 5 primeiros. Para cada um ter um trabalho diferente. Não, aqui é 5, aqui é 50. Ah, não, isso aí. Que é espessura e mão, igual eu tenho. 20. É 085, eu boto ali o 85. É, E 620, aí eu boto Não 6. sei. Pode ser? Primeiro ser zero. Não fazer isso. Tá. Nós vamos fazer isso aqui agora, Guilherme. Então, vamos pegar essa viguinha aqui, ó. Diga. Então, peguei ali, abri o F2. Tá? Primeira coisa que eu gosto de fazer sempre é o quê? Ó, aperto o grid e apertei o snap lá embaixo. Ó. Tá? Vou mudar o... Oi? Vou mudar o display lá, ó. Eu prefiro mudar sempre para background, que eu consigo enxergar melhor. Tá? Ou pode fazer o contrário. Tá? É que para essa lente eu vou deixar em branco e vai ficar melhor. Aí eu consigo aproximar, você consegue visualizar mais. Bom, vou mudar aqui, ó, para ponto 5. Lá embaixo. XY em ponto 5. Vai ficar de meio metros. Show? Não tá indo os troços. Ah, tá. Agora deu. Tá indo ali, ó. O que eu quero? Eu quero inserir uma barra de 7 metros. Como eu estou com meio metro, eu vou fixar em 14 espaços. O exercício aqui, olha lá, ele é 7 metros. Olha lá. Então eu acho que eu vou ter que mudar para branco.
Acho que foi melhor de vocês enxergarem. Eu teria que desligar essas luzes. Olha ali, ó. Ficou melhor assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Como é que eu faço para chegar que tem 14 mesmo? Vou aqui, ó, na esquerda da loja está o cursor, ó. Coloco em L para saber a distância. Marquei daqui a aqui. Puxei, ó. 7 metros. Marcou ao contrário. Clique em cima do que tu estava. Aí tu vai andar para cá. Anda para cima. Tá aqui. Clique em cima. Clique em cima. Não. Clique em cima. Tô aqui. Aí dá um delete, que ele vai deletar. Não, Deletou tudo. Tu consegue ver aqui, ó. X. Isso. Não. Isso aí. Isso aí. Aí, aqui. Aí tu clica aqui e vai lá outra ponta. E aí tu sobe, aí tu tem a distância. Botou 14 metros. 7 metros. Clica aqui, retorna. Temperatura. Eu tinha feito com 14. Mas tem que deletar mesmo. Delete. Assim. E 17. 7 metros. Achei que tinha que ser 14, Não, porque não. dá para iniciar assim. Sim. Tá, beleza, falei lá. Ó. Então, estou com meus 7 metros lá. Qual é o próximo passo? Vamos determinar o nosso material que é concreto. Então, eu vou aqui, ó. Lá no cantinho, embaixo, deu aqui, ó. Material parâmetros material. Clico nele. Aí ele me abriu a tela ali, ó. Material parameters. E tá sem, eu vou botar aqui, ó. Novo material, criar um novo material. Cliquei em novo material. Eu não quero general isotrópico. Eu quero o quê? Eu quero concreto. E aí eu tenho que botar o nome aqui, senão ele não salva. Concreto. Então, essa lâmpada está ruim e ele está desfocado. Então, olha ali, ó. Criei concreto, aí eu vou aqui, ó, eu preciso colocar esse material em toda a minha barra. Tá? Então, ó, ela está marcada e eu vou aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Ali, ó. Aplicar o material selecionado em todos os membros selecionados. Então, eu clico, ó. Aí mudou a cor. Então, toda a minha barra está nesse material. Então, essa é a minha barra. Aí depois eu tenho que selecionar a minha seção transversal. Olha lá. A minha seção transversal é uma barra de concreto de 60 por 20. Então, vou selecionar aqui, ó. Selecione propriedades da minha seção transversal. Selecionei. Mesma coisa, eu tenho que adicionar uma nova seção transversal. Selecionei. O que eu quero? Eu quero ali, ó. Eu quero retângulo. E vou botar aqui seção transversal. E aí eu vou lá embaixo e dano. Dei dano. E vou fazer o mesmo processo. Eu tenho que aplicar em quê? Em todo o material ali, ó. Aplica o material em todos os membros.
Só que eu tenho que botar as dimensões. Quais são as dimensões? Olha aqui, ó. Então, o mais curtinho é o 20 e o maior é o 60. E aqui está em milímetros, olha aqui, ó. Então, ali ó, é o 60 no de cima, que na verdade vão ser 600, né? Que é 60 centímetros, são 600 milímetros. E mesma coisa aqui, 200 milímetros. Selecionei, coloquei aqui os parâmetros, tá? E aí eu vou de novo aqui, ó. Aplicar em toda a seção dos membros. Ó, tá aqui, tá selecionado a nossa criancinha. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ver os meus vínculos, tá? E a minha carga distribuída. Primeiro, os meus vínculos aqui, olha lá. É um vínculo do segundo gênero e um vínculo do primeiro gênero. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho, aqui, ó, vou nos vínculos, ó. Condições de suporte. Cliquei no primeiro aqui, ó. Bom, no primeiro, o que que eu vou ter de condição livre? Só o momento, ó. Então, eu vou fixar em X e fixei em Y. E vou, aqui, ó, aplicar a minha condição de suporte. Me apareceu um vínculo no segundo gênero. Tá? Selecionei o outro nó. Bom, esse outro nó eu vou ter ele livre apenas em quê? Em X. Então, eu coloco livre em X e livre nos momentos. E vou selecionar a condição de suporte. Ó, um vínculo do primeiro gênero. Bom, o que eu tenho que fazer agora aqui? Colocar minha carga distribuída. Cliquei as minhas condições de carregamento, é uma carga distribuída. Então, selecionei aqui. Vou acrescentar aqui para uma nova carga, eu tenho que criar a carga. Então, vou botar aqui a carga distribuída. Clico em Done, ou seja, fazer. Bem, essa carga ela é em Y e ela é para baixo. Se ela é para baixo, ela é negativa, tá? Então, eu tenho que botar menos aqui, e é 5 quilonewtons por metro. Então, eu vou botar menos 5, olha lá, menos 5, e aí eu vou clicar a mesma coisa ali, ó, aplicar para o carregamento selecionado. Apareceu a carga. Bom, o que que ele quer? Ele pede ali, ó. Ele quer que a gente analise o quê? As deformações, ou seja, a tendência de deslocamento dessa minha viga em quem? Em 2 metros do apoio, em 2 metros do apoio A e em 3,5 do apoio em A. Então, eu tenho que botar 2 nós para ter minha marcação. Tá? Então, vamos lá aqui. Então, eu vou botar um nó, eu vou aqui, ó, aqui, ó, é a seta, aqui é selecionar uma inserção de membro, e aqui eu vou inserir um nó, ó. Insert nó. Então, vou clicar aqui e vou inserir o nó onde, ó? Então, aqui é meio metro, 1 metro, ó, 0, meio metro, 1 metro, 2 metros, ó, e aqui é 2 metros. Então, aqui eu botei o primeiro nó. E vocês viram quando eu insiro o nó, ele já distribui a carga lá, ó. Tá? Vou inserir agora um nó a 3,5 metros de A. Ó, meio metro, 2,5, 3 metros e 3,5 metros. Outro nó, ó, distribuiu a carga de novo. Então, aí está o nó. O que que eu tenho que fazer agora para eu poder finalizar o meu cálculo? Eu tenho que salvar o meu trabalho para eu poder me mostrar o carregamento. Então, eu vou aqui no cantinho aqui, ó, à direita, ó. Então, as condições de deformidade, eu vou clicar aqui no ladinho. E eu quero uma deformidade que é bem no cantinho. Aí. Então, isso. Quando a gente clicar, ele vai pedir para salvar. Aí tu salva com o que eu quero. Aqui, ó. Aula, vou botar aqui. Aula 040424.
Fechei. Vou aqui no canto, tá? Coloco aqui, ó, vertical displacement valores, ou seja, valores de deslocamento vertical. Clico. Aí ele vai me abrir uma tela para eu salvar o meu trabalho. Ele só vai me abrir se eu salvar o trabalho, tá? Então vou lá, ó. Então vou botar aqui a aula, por exemplo, né? 040424. Salvei, ele me mostrou. Então olha ali, ó. Eu tenho uma deformação lá, ó, de 0,7, de menos 0,7 no ponto C e de menos 1 no ponto 3,5. Clica ali, deslocamento lá. Lá, mais lá. Clica aí. No cantinho. Isso. Deslocamento aí, mais abaixo. Não, não. Pode. Aí. Claro que eu botei mais um aqui, bem no centro dela, aqui, ó. Não, eu botei. Tá? Tinha um nó. E aqui eu acabei me equivocando e botei o nó. Eu botei o nó a 1 metro aqui, ó. Os valores têm que ser iguais, então. E esses valores têm que ser ali, ó. Só clicar ali pro direto. Você manda pra mim, eu tenho internet, não tem internet. Tem internet, é isso. Tem? Eu tinha clicado aqui no internet. Aqui, Sim. meio metro. 2 metros. Ah, Eu vou botar o nó a 3,5. ah. Funciona? Aqui não tava nem funcionando. E 8 horas olhando para as paredes. Que tristeza. Não, ficou no Né? não foi, nós vamos para Não é um ponto. tá. Ah, isso. Já tá. Ele pode ser nos extremos. Uma coisa nos extremos, pode ser.
Agora vou lá dar uma hora nos 7 anos. Não. Eu estou 6 menos que 7. Não, por isso. Não. Ah, o vídeo está dando só o pé. Hã? O vídeo está dando só o pé. Ué, não tá... Ué, tá compartilhando a tela aqui, cara. Tá, lindinho. Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo, só um pouquinho. Pode ser? Eu tirei do novo. Tá certinho, né? Tá certinho. Tá aqui. Posso mandar? Feito o que eu fiz? Eu vou mandar pra ele. Seleciona tudo, vê ali tudo depois. É aí, foi. Você está resultado. Como você não volta? É que o. Então, beleza. Agora vamos colocar. Selecionamento. E aplicação. Vamos colocar os nós. Clique nos nós, né? Clique no primeiro aqui. Deixo aqui, daqui, sai. Fixando. E o segundo gênero, até a ferramenta. Agora vamos fazer a distribuída aqui. Vou botar aqui menos 5, né? Vamos selecionar os membros, vamos selecionar eles, selecionamos aqui e. Bom, vamos botar os nozinhos lá. Então, meio, metro, meio, 2. Primeiro nó. 2,5, 3, 3,5. Aí apareceu aqui no vídeo, sim. Vai dar uma cantinho. Pedir para a polícia, para eles vão mandar o gabião. Vamos daqui. Bom, o que é a parte de ordem? É justamente pegar e mudar para aqueles parâmetros, tá? Da atividade ali que está já no grupo, tá? O que eu quero? Olha ali, ó. Ela é uma engastada, ou seja, tem um vínculo só, e é inteira. E é só um nó ali na ponta. Sim, é só um nó.
Ela é engastada. Então, nós vamos ter um nó ali e depois o ponto final dela ali. Ponto C, né? Isso. Tá? Notem que a carga distribuída não é ao longo dela toda, hein? É até C só. Tá, e o B tem. T não vai ter nada de carga em cima. O mesmo sistema, só que no final, quando colocar aquelas Isso. mais, Isso. Isso. Só que aí tá como tu vai ter que botar carga depois de terminar o ponto C. Tá? Tu vai fazer a viga toda de A a B, aí tu vai inserir um ponto em C, e aí depois tu coloca a distribuída. Aí seleciona a barra aqui no trecho. Isso, exatamente. Aí tu vai selecionar o trecho de C a A para tu botar a carga distribuída. Tá aí, de C, B não tem. Não tem carga. Não existe isso, tá? Isso é só uma teoria. Ó, É o proposital à prática. tá. Pra cálculo, no caso, né? É só para cálculo. Tá? Então é isso aí, gente. Boa semana de estudos. O material muda também, né? É. Tá, até dia 11, então. No máximo dia 12. Não, igual. Digamos assim, né? Até as, Que é verdade, até as 23h59 é dia 11 ainda. Tá, entendi. Ah, eu tenho que ir por amanhã. Que hora que as pessoas nossas foram? Pois é, né, tia? Cara, Como se fosse meio. tem o